Caríssimos irmãos, irmãs, rádio ouvintes também que nos acompanham. Então hoje nós temos essas leituras, a primeira leitura de Gênesis, que fala da história de Sarai e Abraão. Sara era estéril até que Deus interviesse, né? E ela mesma entrega Abraão para sua escrava, para que tenha filhos com ela. Bem, nasce Ismael. Depois que nasce, começa a ter um conflito de ciúmes, né? Uma dizendo que a própria Sara expulsa. Mas depois aparece o anjo de uma forma muito estranha e fala: não, volte, farei da descendência do seu filho uma grande nação. Uma nação, serão mais rebeldes. Bem, não sei se realmente é isso, mas os muçulmanos se consideram descendentes de Ismael. Apesar que os muçulmanos, eles reconhecem Jesus como profeta, mas não como Deus, né? Maomé é o último profeta. Eles não consideram Jesus como a gente considera, como o Filho de Deus encarnado. Mas fica essa... Mas por que naquela época Deus permitia a poligamia? Porque o povo ainda não tinha formado a mente, né? Sobre nem que Deus era único, que não existia outro Deus fora dele. Então Deus tolerava a poligamia, mesmo para os meninos dos olhos de Deus, que Abraão é o suprassumo do Antigo Testamento, né? É o cara, é aquele que toda a cristandade tem como descendência, os judeus, né? Ninguém fala de Abraão, mas era poligâmico. Davi, que é o outro menino dos olhos de Deus, Deus tolerava a poligamia. Mas quando chegou em Mateus 19, Marcos 10, quando chegaram em Jesus dizendo se podia dar carta de divórcio, Jesus diz o quê? No princípio não foi assim. O homem deixa sua casa, a mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, Jesus diz: agora vocês estão preparados para retomar a origem, que é o que São João Paulo II fez na teologia do corpo. Ele diz que para entender o homem, o ser humano, devemos ir às nossas origens. É a teologia mais bem estudada e antiga da igreja, de que o homem e a mulher se complementam, se tornam uma só carne, como imagem do Criador, da Trindade. Não existe teologia mais bem desenvolvida do que essa. Não existe. A mais antiga. E o sexo, então, entra para doação total e geração de vida, e não para busca de prazer. Tudo que é para a busca do prazer, sem ser para a união de doação, é grave, não é verdade? Ultimamente estão tendo algumas entrevistas dizendo que a teologia ainda sobre a homoafetividade não está desenvolvida. Está, a igreja acolhe com todo amor, mas ensina que o sexo não é para simplesmente por prazer. Isso aí pode escravizar a pessoa. E outra coisa, a igreja vai dizer para ele também, ou como para qualquer outro, que ela confia que ele pode ser santo. A igreja tem o ideal de santidade para todos, não é porque tem tendência homo-hétero que muda. Todos devem ser santos, né? Assim como a igreja tem um ideal para o padre de santidade, que é o celibato. Eu não posso ter relação nem homo nem hétero, nem por isso eu estou revoltado com a igreja, porque eu quero ser santo, que Deus me preenche, né? Então, a teologia da entrega total a Deus, ela existe há séculos. Não entendi porque alguns estão dizendo que ela não está bem desenvolvida. Está muito bem desenvolvida, né? E no Evangelho nós temos o quê? Uma fala pesada. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E alguns vão dizer: fiz milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim,
Agora vejam bem, o Evangelho não mente. Quer dizer que você pode fazer milagres e nunca ter conhecido Jesus. Por quê? Existe uma diferença. Quem vê as formações já ouviu falar. Quem não vê vai achar que eu estou viajando na maionese com as palavras, né? Existem dois tipos de graça, não é verdade? Como é que chamam? Gratia gratum fatiens, que é a graça que nós recebemos para a nossa santificação, a graça santificante, que vem do sacramental, não é isso? A oração, a graça santificante. E essa sim, ela nos configura Jesus. Quanto mais você recebe um sacramento, todas as vezes que você confessa, mesmo que não tenha pecado mortal, você pode se confessar mesmo que é pecado venial, você recebe uma graça santificante sacramental. Toda vez que você comunga, você recebe a graça santificante da comunhão, que é uma coisa extraordinária. Toda vez que você reza, você recebe a graça santificante da oração. E assim por diante. Essa graça te faz melhor, te faz ser uma pessoa cada vez mais configurada a Jesus. Ninguém que busca isso com todo o coração vai chegar no final da vida e Jesus falar que não conhece. Agora, existe uma graça, gratia gratis date, que é uma graça carismática, que é em função do outro, para a conversão do outro, que são os dons do Espírito Santo, até de milagres. Existe o dom de milagres. Alguém pode fazer milagres, levanta-te. E às vezes a pessoa não ter santidade, não buscar a sua santificação. É isso que Jesus está dizendo. Você pode ter dom de revelação, né? Dom de ciência, de falar coisas do futuro, mas não ter se convertido. Ora, isso é possível, porque está aqui na Bíblia. Existem muitas pessoas aí, pregadores, né? São grandes pregadores, às vezes fazem milagres, mas você vai olhar a vida pessoal dele, não condiz. Ele não busca a sua santidade, ele não está ali querendo, o Senhor me santifica. Então, a gratia gratis date, ela vem quando você invoca, mesmo que você não esteja buscando a santidade. E é estranho, né? Porque na nossa cabeça a gente acha que quem faz milagres está bem perto de Jesus. Mas olha só, aqui diz bem claramente: e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Como que alguém que faz milagres Jesus não conhece? É um mistério. Por isso, meus amados batizandos, vocês que estão sendo batizados já com a idade mais adulta, queiram ser santos, né? Buscar a santidade, o conhecimento, entender o porquê de cada coisa. E é por isso que nós vamos agora iniciar o batismo, senão a gente vai terminar muito tarde hoje.